Olá, meu nome é Pedro Frias, sou hipnoterapeuta, spiritual coach e hoje quero falar sobre aqui a terapia de vidas passadas, uma ferramenta, uma técnica muito importante para quem trabalha com a mente humana e para quem ajuda os outros. Isto porque deve haver poucas terapias mais eficazes do que a terapia de vidas passadas. Claro que existe ainda a discussão, que ainda continua, se é mesmo uma vida passada ou se é uma projeção do inconsciente. Para quem não sabe, uma projeção do inconsciente é como se a pessoa estivesse a contar um filme de algo que está, de certa forma, registado dentro dela, e então aquilo que ela vê não é, na verdade, uma vida passada, mas seria uma projeção daquilo que a causa desconforto de uma forma simbólica, quase como se fosse um sonho. Mas para outras pessoas é verdadeiramente uma vida passada. Claro que há coisas verdadeiramente extraordinárias se nós pensarmos naquilo que as pessoas nos contam quando estamos a fazer uma terapia de vidas passadas. Eu dei formação durante já alguns anos, dou formação dessa área, a ensinar a fazer terapia de vidas passadas e faço no meu consultório quando as pessoas às vezes não conseguem chegar a um certo ponto com a terapia, com a hipnose, então fazendo umas terapias de vidas passadas, consegue-se então fazer com que a pessoa tenha um insight sobre ela própria e desbloqueia às vezes de uma forma como, às vezes com muitas sessões de hipnose não se consegue. Não se consegue tão bem, ou não vai tão longe, assim dizendo. Portanto, a terapia de vidas passadas representa uma das terapias mais eficazes que há. Por exemplo, para vos dar a entender aqui a diferença entre projeções de inconsciente e vidas passadas na questão da perspectiva do que as pessoas falam, imaginem que uma pessoa faz uma terapia de vidas passadas e descobre que numa vida passada foi assassinada pelo pai, que é o atual pai nesta vida. E então a pessoa acaba por acordar e pensar, olha, é por isso que eu me dou mal com o meu pai, agora já percebo, então tenho que o perdoar, e então melhora o relacionamento através da terapia de vida passada com o pai atual. Isto acontece muito, atenção. Mas se nós olharmos para a perspectiva de que se fosse uma projeção do inconsciente, significaria que na realidade aquele filme que a pessoa estava a ver, ou aquela história de uma suposta vida passada, não era nada mais, nada menos do que o desconforto que a pessoa tinha em relação ao relacionamento com o pai, e então projetou nisso. É claro que nós humanos estamos sempre com a necessidade de provar se é uma coisa ou outra, neste caso se é projeção do inconsciente ou se é uma vida passada. E eu vou enunciar aqui a frase de Bashar, porque Bashar disse uma vez que os humanos têm que se começar a habituar à ideia de que não é isto ou é aquilo, não é uma coisa ou outra coisa, mas é isto e aquilo, é uma coisa e outra coisa. Ou seja, o que eu quero dizer é que uma vida passada pode muito bem ser uma projeção do inconsciente ao mesmo tempo que é uma vida passada, mesmo. Portanto, isso já fica para pensarmos nesse conceito. Mas pronto, de qualquer maneira, é uma coisa que eu faço e de todas as histórias que eu tenho ouvido, é sempre extraordinário quando a pessoa nos começa a contar detalhes de coisas que eu penso mesmo onde é que a pessoa poderia ter buscado esta informação. Outra coisa muito curiosa é quando nós fazemos regressão a uma vida passada a uma pessoa, que as pessoas têm sempre aquela expectativa de que aquilo que vão contar é muito daquilo que vão buscar dos filmes, mas não é, é bem diferente. E o curioso é que uma pessoa vem e conta uma história e depois outra pessoa vem e conta uma história e há detalhes que são iguais, que não se vê nos livros de história, nem se vê nos filmes, se é que me faço entender, ou seja, as pessoas quase que vão buscar informações que elas próprias nem sabem como é que estão a ir buscar. E depois é assim, há uma consistência também muito importante que se vê numa história de vidas passadas, como é o facto da pessoa estar a contar um tipo de vivência com um tipo de roupas e depois avança para uma cena mais 5, 10 anos à frente e de repente não aparece um telemóvel, porque é mesmo consistente. Porque se fosse assim tão volátil e tão disperso como é, por exemplo, os sonhos, não é? Que é aquilo que o nosso inconsciente nos comunica quando nós estamos a dormir, então seria disperso, as pessoas transformavam-se, mas não. Ou apareciam coisas assim do nada, coisas do tempo moderno misturadas com coisas do tempo antigo, tal e qual como são os nossos sonhos. Mas a terapia de vidas passadas não é assim. É uma história bem consistente, com princípio, meio e fim, e que tem algum fascínio também. E depois o mais importante é que a pessoa que passa por isso realmente passa por ela e sente um impacto muito grande, libertador dentro dela. É uma das terapias mais eficazes, sem dúvidas, que há em todo o mundo, e eu já fiz regressões a pessoas, a vidas passadas, pessoas que não acreditavam minimamente nisso, que foram para lá quase por acaso, porque a técnica que eu uso, a pessoa quase nem dá por ela, vai contando ali umas histórias, usa ali
umas induções e de repente a pessoa vê-se dentro daquilo quase sem andar por ela. Mas é sempre uma experiência muito enriquecedora, sem dúvida absolutamente nenhuma. A pessoa pode acordar até dizer assim, isto foi só coisas que eu inventei, isto não tem significado nenhum, mas o que é certo é que, algures dentro do seu inconsciente, aquilo causou uma mudança e aquilo ressoou qualquer coisa lá dentro. Portanto, é isso que é importante só perceber sobre essa questão das vidas passadas. É só o que eu tenho para dizer por hoje. Hoje em dia também já faço terapias de vidas passadas online, com toda a segurança, com toda a eficácia, porque tenho técnicas específicas que se podem usar online. Já é feito também em todo o mundo. Técnicas como, por exemplo, Beyond Quantum Healing, que é uma terapia criada pela Candice Crowe-Goldman, que trabalhou com Dolores Cannon, que é uma pessoa amiga minha, e que também começou por fazer terapias online já há algum tempo, e o método dela está preparado para isso. Pronto, eu também tenho esse curso. Como tal, pronto, é só isto que eu tenho para dizer hoje sobre as vidas passadas. Obrigado, fico contente, até ao próximo vídeo.